Você já se perguntou como seria ser um jovem hebreu na grandiosa cidade da Babilônia? Venha descobrir conosco. Estamos estudando a lição de número 2, como viveremos na Babilônia. Nesta lição, vamos explorar a vida dos jovens hebreus na Babilônia, uma cidade rica em cultura, poder e idolatria. Ao serem exilados, esses jovens enfrentaram o desafio de manter sua fé e identidade em um ambiente totalmente diferente e muitas vezes hostil à sua crença. Nós vamos entender o cenário bíblico da Babilônia, conhecer as características históricas e culturais da Babilônia, reconhecer a grandiosa e a influência dessa cidade na época. Nós vamos explorar a resiliência dos jovens, examinar como figuras bíblicas como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego viverem e se destacaram na Babilônia, identificar as estratégias que eles usaram para manter sua fé e integridade em meio à pressão cultural, refletir sobre como os princípios de fé, coragem e perseverança dos jovens hebreus podem ser aplicados à vida dos jovens hoje. Nós vamos também discutir sobre a maneira prática de testemunhar e viver de acordo com os valores cristãos em um mundo que muitas vezes se opõe a esses princípios. A mensagem principal desta lição é a de que mesmo em um ambiente adverso é possível viver de acordo com os princípios de Deus. A história dos jovens hebreus na Babilônia serve como um poderoso exemplo de como a fé, a coragem e a sabedoria podem ajudar a superar desafios e manter a integridade espiritual. Nós temos alguns objetivos na lição. O primeiro é apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Imagine ser arrancado de sua terra natal e levado para a cidade mais poderosa do mundo antigo. Vamos explorar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. O segundo objetivo é conhecer as características da imponente cidade. Vamos desvendar os segredos de maravilhas e de uma cidade que era o centro do mundo antigo, a imponente Babilônia. O terceiro objetivo é identificar a cultura e o espírito da Babilônia. Mergulhe conosco na rica cultura e no espírito vibrante que definiriam a Babilônia. O quarto objetivo é compreender como viver e testemunhar na Babilônia. Descubra como os jovens hebreus conseguiram viver e manter sua fé em meio aos desafios de uma cultura estrangeira. O texto principal: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. Esse versículo, escrito pelo profeta Jeremias, é uma mensagem para os judeus exilados da Babilônia. Deus instruiu o povo a buscar o bem-estar da cidade onde foram levados, pedindo a paz e a prosperidade do lugar. E isso porque, ao promoverem a paz na cidade, eles mesmos também experimentariam paz. Essa instrução enfatiza a importância de ser uma força positiva, onde quer que esteja, mesmo em um ambiente de exílio ou adversidade. Resumo da lição: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Este resumo destaca a ideia central da lição: é possível viver em um ambiente culturalmente adverso, representando aqui pela Babilônia, sem ser corrompido por ele. Para os crentes fiéis, isso significa manter seus valores e crenças independentemente das influências externas. A Babilônia simboliza qualquer ambiente que possa tentar afastar alguém dos princípios de sua fé. Assim, os crentes são chamados a viver de maneira íntegra e fiel a Deus, promover a paz e o bem-estar do seu redor, sem permitir que a cultura ao seu redor dite seus valores ou ações. O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Uma advertência desse texto é que nos lembra da soberania de Deus em todas as situações, inclusive nas difíceis. A queda de Jerusalém e o exílio na Babilônia foram resultados da desobediência do povo de Deus. A advertência aqui é clara: a desobediência e o afastamento dos princípios divinos podem levar a consequências severas. O exílio foi uma forma de disciplina para levar o povo de volta à dependência e obediência a Deus. Devemos ter cuidado para não nos afastarmos dos caminhos de Deus, pois as consequências podem ser difíceis
e dolorosa. A história de Daniel e seus companheiros nos exorta a viver com integridade e fidelidade, mesmo em circunstâncias adversas, quando nos encontramos em ambientes que não compartilham a nossa fé e valores. Devemos lembrar que nossa verdadeira identidade está em Deus. Assim como Daniel e seus amigos se destacaram na Babilônia por sua fé e sabedoria, somos chamados a ser exemplo e testemunha onde quer que estejamos. A introdução da lição. Ao chegar à Babilônia, os jovens hebreus enfrentaram uma cultura completamente diferente de sua terra natal. A civilização babilônica, famosa por seu desenvolvimento e pelo código de Hammurabi, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. Neste ambiente desafiador, como Daniel e seus amigos poderiam viver de maneira fiel. Esta lição nos mostra que a fidelidade ao princípio aprendemos em Judá foi crucial para seu testemunho no exílio. Uma advertência dessa introdução, a história de Daniel e seus amigos nos alerta sobre os perigos de se conformar com uma cultura que se opõe aos princípios de Deus. A Babilônia representa um sistema que pode desviar os crentes de sua fé. Precisamos estar atentos e firmes em nossos valores para não sermos influenciados negativamente. Uma aplicação pessoal, assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver com integridade e fidelidade a Deus. Mesmo em ambientes diversos, devemos ser exemplos e influenciar positivamente nosso extremo, promovendo a paz e o bem-estar enquanto permanecemos fiéis aos nossos princípios. Ponto 1 da lição. A chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Subtópico 1. Deportados para uma terra estranha. Os judeus foram deportados para a Babilônia em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. No primeiro grupo, alguns israelitas nobres foram levados, incluindo Daniel e seus amigos. Nabucodonosor queria treiná-los para ocupar posições importantes no reino. Eles deveriam ser, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e competentes para servirem no palácio real. Daniel 1:4. A advertência desse subtópico é a chegada dos jovens hebreus na Babilônia, nos alerta sobre os perigos de se adaptar completamente a uma cultura que contraria os princípios de Deus. O exílio pode nos tentar a abandonar nossos valores e conforme-nos aos padrões do mundo ao nosso redor. Devemos estar vigilantes e firmes em nossa fé, para não sermos moldados por influências negativas. Uma aplicação pessoal, assim como Daniel e seus amigos, somos desafiados a manter nossa integridade e fidelidade a Deus, mesmo em ambientes que não compartilham de nossos valores. Precisamos usar nossos dons e habilidades para servir e influenciar positivamente, sem comprometer nossa fé. Subtópico 2. O jovem Daniel e seus companheiros. A advertência desse subtópico aqui é a história de Daniel e seus amigos nos alerta sobre os desafios de manter a fé em situações adversas. Mesmo em meio à devastação e mudança forçada, é crucial não se deixar abater ou comprometer os valores espirituais. Uma aplicação pessoal é como Daniel e seus amigos. Uma aplicação pessoal, como Daniel e seus amigos, somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos mudanças drásticas ou adversas. Devemos confiar em Deus e manter nossa integridade utilizando nossas habilidades para servir de maneira positiva. Subtópico 3. Sofrimento do justo. Uma advertência aqui desse subtópico é a história de Daniel nos alerta que o sofrimento pode atingir a todos, inclusive os justos. Devemos estar preparados para enfrentar dificuldades sem nos desviar da nossa fé ou adotar uma atitude de vitimismo. Uma aplicação pessoal, assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a ser uma bênção onde quer que estejamos, mesmo em meio a provações. Devemos enfrentar o sofrimento com maturidade e fé, usando nossas experiências para fortalecer nossa dependência em Deus. Ponto 2 da lição. A imponente Babilônia. Subtópico 1. A capital imponente. Uma advertência aqui desse subtópico, a imponente da Babilônia, nos alerta sobre o perigo de sermos seduzidos pelo luxo e pela ostentação no mundo ao nosso redor. Devemos estar vigilantes para não sermos desviados de nossos valores espirituais por promessas superficiais e prosperidade e prazer. Uma aplicação pessoal, assim como Daniel e seus amigos mantiveram sua integridade em meio ao luxo da Babilônia, devemos permanecer firmes
em nossos valores cristãos, resistindo às tentações e uma cultura orientada pela estética e pelo materialismo. Subtópico 2. Ostentação da cidade. Uma advertência aqui desse subtópico, a ostentação da Babilônia, nos alerta sobre o perigo de buscar segurança e glória em coisas materiais e realizações humanas. Devemos lembrar que a verdadeira segurança e valor vem de Deus, e não de nossas posses ou conquista. Uma aplicação pessoal: como os jovens hebreus, devemos resistir à tentação e buscar validação em riquezas materiais e realizações. Nossa confiança deve estar em Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de verdadeira segurança e valor. Subtópico 3. Uma cultura pagã. A advertência desse subtópico: a cultura pagã da Babilônia nos alerta sobre os perigos da idolatria e da influência de crenças contrárias à fé em Deus. Devemos estar atentos para não nos deixarmos levar por práticas e valores que se opõem aos princípios bíblicos. Uma aplicação pessoal: como Daniel e seus amigos, devemos permanecer firmes em nossa fé e evitar ser influenciados por culturas ou práticas que promovem a idolatria e afastam de Deus. Nossa lealdade deve ser sempre a Deus, independentemente das pessoas ao nosso redor. Ponto 3 da lição: a cultura e o espírito da Babilônia. Subtópico 1. O símbolo de oposição aos valores divinos. A advertência desse subtópico é que a Babilônia nos alerta sobre os perigos de nos envolvermos com sistemas e ideologia que se opõem aos valores divinos. Devemos discernir e resistir a influências que promovem a degeneração moral e espiritual. Uma aplicação pessoal: como Daniel e seus amigos, devemos estar vigilantes e firmes em nossos valores cristãos, resistindo às ideologias e práticas que se opõem a Deus. Nossa lealdade e valores devem sempre estar alinhados com a verdade divina. Subtópico 2. A relativização da verdade. Uma advertência aqui desse subtópico é a relativização da verdade, nos alerta sobre o perigo de diminuir os valores divinos e espirituais. Devemos estar atentos para não permitir que os princípios absolutos de Deus sejam reduzidos a meros símbolos sem significado. Uma aplicação pessoal: como Daniel e seus amigos, devemos defender a verdade absoluta de Deus, mesmo em uma sociedade que tenta relativizar tudo. Precisamos valorizar e perseverar nossos tesouros espirituais, mantendo nossa fé e valores inabaláveis. Subtópico 3. A religião que conduz à imortalidade. Uma advertência desse subtópico é: as falsas religiões e os falsos deuses podem seduzir e desviar pessoas da verdade e dos valores morais cristãos. Devemos estar vigilantes e discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, especialmente em meio às influências culturais modernas. Uma aplicação pessoal: assim como Daniel e seus amigos se mantiveram firmes em sua fé em um ambiente pagão, devemos proteger nossa fé contra imundícias que distorcem a verdade e promovem valores contrários aos ensinamentos de Deus. Devemos escolher cuidadosamente o que consumimos e como nos envolvemos com as tendências culturais. Ponto 4 da lição: vivendo e testemunhando na Babilônia. Subtópico 1. Uma cidade para se testemunhar. Subtópico 1. Uma cidade para se testemunhar. A advertência desse subtópico: assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver de forma íntegra, influência positiva no ambiente em que estamos inseridos, sem nos deixarmos corromper por valores contrários aos princípios de Deus. Na aplicação pessoal: devemos buscar viver de maneira que glorifique a Deus em todos os aspectos de nossa vida, inclusive em nossos trabalhos e interações diárias. Como cristão, devemos a responsabilidade de ser luz em meio às trevas, impactando positivamente nossa sociedade. Subtópico 2. Testemunhando no mundo. Uma advertência que devemos viver de maneira que glorifique a Deus, sendo consciente de nossa responsabilidade como cristão de influenciar positivamente a sociedade, sem nos conformarmos com os padrões mundanos. Assim como Daniel e seus amigos, devemos manter nossa identidade cristã firme em meio às pressões e influências da cultura ao nosso redor. Devemos buscar ser agentes de mudança e transformação, refletindo os valores do reino de Deus em tudo o que fazemos. Conclusão:
Os jovens hebreus tinham conhecimentos de maneira como deveriam se portar no exílio. Em vez de buscar rebelião e vingança contra os captores, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e prosperidade. Como aqueles jovens, vivemos exilados em um mundo que, embora tenha sido criado por Deus, está sujeito ao efeito do pecado. Assim como Daniel e seus amigos somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho ao nosso compromisso com princípios sólidos, mesmo quando confrontados com dilemas morais e pressões externas. Você que ficou até aqui, eu te convido a acompanhar o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais, você vai encontrar também lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós esse crescimento espiritual. Deus os abençoe. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. E se não é inscrito, se inscreva no canal.